Se tem uma coisa que é polêmica do ponto de vista de cuidados capilares, é aquilo que diz respeito à publicidade dos resultados de tratamentos de cabelo. Essa publicidade muitas vezes é mostrada com os parâmetros de antes e depois, fotografias que muitas vezes mostram como um paciente evoluiu. O Conselho Federal de Medicina proíbe as fotos antes e depois para publicidade médica. E de certa maneira, eu não só por ser médico, eu me ponho como um respeitador dessa norma, mas do ponto de vista reflexivo, eu entendo que a publicidade de antes e depois, ela tem alguns inconvenientes. Em primeiro lugar, porque a grande maioria dos profissionais ou empresas que usam fotos de antes e depois como parâmetro para apresentar resultados, eles não seguem uma normatização, um protocolo para que aquela fotografia possa ser comparada de maneira adequada. Posição da cabeça, iluminação, penteada do cabelo, de preferência um corte de cabelo que tenha absolutamente um comprimento igual ou parecido com aquele que a foto inicial do tratamento apresentava. O cabelo não pode estar molhado numa foto e seco na outra, o cabelo não pode estar bagunçado numa foto e penteado na outra. Então esses critérios, esses parâmetros, eles precisam ser seguidos. Do contrário, essas fotos perdem valor de avaliação. Vejo muita foto de antes e depois que o paciente começa com o cabelo molhado e a foto de depois está com o cabelo seco. O que muda é que o cabelo molhado ele perde volume em relação ao cabelo seco. Um outro ponto importante é que é muito difícil a gente ver profissionais ou empresas que postam antes e depois de resultados que não são tão bons, que são moderados. Postam principalmente os seus resultados melhores. E quando você tem esse viés de só postar aquilo que é o teu melhor, você está colocando para aquela pessoa que vê a tua postagem, que vê a tua publicidade, algo que é de grande relevância do ponto de vista de risco para você mesmo. E quando eu falo risco para você mesmo, você que é profissional, você está colocando o teu cliente, a pessoa que te procura, numa situação em que ela vai te procurar para esperar só aquele resultado que você postou. E você, cliente ou paciente que vai atrás desse tipo de resultado de antes e depois, você vai para esperar aquele resultado usualmente. Nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem aquela expectativa muito amplificada por parte do cliente ou do paciente e uma responsabilidade muito grande do profissional de replicar aquele resultado que foi excelente, que ele tem orgulho de postar. Complicado isso? Complicado, porque quando um profissional usa desse tipo de artifício, ele nivela o resultado dele por cima e ele nivela o mercado todo por cima. Então qualquer resultado dentro de um período de tempo que não atinja aquilo, transforma o mercado em refém desse tipo de resultado. O que significa que se aquele profissional que postou não atingir aquele resultado, ou se o mercado não chegar naquele resultado, o mercado começa a ruir. Então é muito importante a gente ter responsabilidade. O cliente, o paciente procurarem o profissional pela sua capacitação e não pelos antes e depois exclusivamente, entendendo que o antes e depois normalmente é um antes e depois de nível excelente. E o profissional para evitar esse tipo de exposição, porque ele mesmo acaba sendo refém do resultado que ele postou. Antes e depois, se possível não. O paciente ele tem que procurar a capacitação do profissional e o profissional tem que se mostrar capaz pelo seu conhecimento técnico, pela sua formação e pela forma como ele conduz, caso a caso, os seus pacientes.